Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Alexandro, da disciplina de Química. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês para complementar os estudos, tá? Então vocês acompanham aí pela apostila de vocês. Essa apostila aí pode ser que esteja com o nome da professora anterior, mas não tem problema, vocês podem ir estudando por ela mesma, tudo bem? Conteúdos são os mesmos, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui começa a falar sobre a química no cotidiano, né? E aqui como nós podemos perceber aqui no texto, ele fala um pouco sobre muitos materiais que podem emitir luz, né? Como os fogos de artifício. As reações químicas que ocorrem nos fogos de artifício é o seguinte: quando ocorre essa reação química, os elétrons eles absorvem a energia e eles passam para um nível de energia maior, estavam mais próximos do núcleo, e então eles passam esses elétrons para um nível de energia maior. Porque, como vocês sabem, os elétrons, os átomos, eles possuem várias camadas, né? E quando esses elétrons eles recebem um estímulo, recebem alguma energia, ou pela reação química, eles passam de um nível menor de energia para o maior. E quando eles voltam para o seu local de origem, eles liberam essa energia na forma de luz. Tá? É o que ocorre aqui com as reações químicas que ocorrem nos fogos de artifício, por exemplo. Tá? E ele também fala aqui que os fogos de artifício eles possuem várias cores, né? E cada elemento que ocorre ali na reação química, ele libera uma determinada cor de luz, né? E ali ele fala também que o sódio ele é da cor amarela, né? Se eu não me engano aqui, o cobre acho que é o vermelho, né? Então, quando esses elétrons eles voltam para o seu local de origem, né? Eles liberam essa energia na forma de luz. Então, por isso que ocorre essa propagação da luz, né? Um exemplo também que a gente pode ver da reação química, ainda falando um pouco sobre os fogos de artifício, é quando aquela panela de arroz com sal, ela acaba derramando um pouco no fogão. E não sei se vocês já viram, mas o sal, né, que é o cloreto de sódio, como ele recebe a energia, né, do fogão, do fogo que está ali, que cai no fogo, vocês já perceberam que ocorre aquela chama, né, a chama amarela, certo? Então, esse sal, né, o sal, ele recebe essa energia térmica, né, do fogo, então ele acaba passando de um nível de energia menor para o maior, e quando ele volta para o estado fundamental dele, para o estado de origem dele, ele acaba liberando essa energia na forma de luz. Por isso que você vê aquelas faíscas, né, de cor laranja, amarela, que é devido ao sódio, né, do sal de cozinha. Tá? Então cada elemento desses fogos de artifício aí, eles emitem um tipo de cor. Aqui mais em cima ele também fala das reações químicas, utilizam a energia dos elementos para excitar elétrons de alguns átomos, né? Quando os elétrons voltam do seu estado fundamental, há emissão de luz, conforme a gente estava falando aqui. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. Aqui, ó, bioluminescência. O caso mais conhecido de bioluminescência é o dos vagalumes. Esse bio, né, porque é a luz, né, produzida por um próprio organismo, né, no caso aqui dos vagalumes. Então, eles utilizam esses sinais, evidências, né, que utilizam esses sinais para se comunicar com parceiros do sexo oposto, né. Aqui alguns materiais, quando absorvem radiação, eles emitem de volta a luz visível.
Esse é o fenômeno genericamente chamado de luminescência. Luminescência, então, quando ele recebe essa radiação, eles emitem a luz visível. O que ocorre, por exemplo, nos interruptores de luz, né? Ou naquelas placas refletoras, né? Então eles recebem essa energia da luz e eles refletem essa radiação, né? como luz. Quando a emissão ocorre imediatamente após a incidência da radiação, o fenômeno é chamado de fluorescência. Quando a emissão ocorre imediatamente após a incidência da radiação, o fenômeno é fluorescência. Se por um lado a emissão demorar alguns segundos ou até mesmo horas, é chamado de fosforescência. Olha só, as lâmpadas elas são fluorescentes, né? E os interruptores de luz são fosforescentes, tá? Então, fluorescentes quando essa emissão ocorre imediatamente à incidência da radiação, o fenômeno é chamado de fluorescência. Podemos notar que a química está presente em tudo, né? Desde a fabricação de fogos de artifícios, até mesmo na comunicação dos insetos. Isso é muito interessante, tudo envolve química. Aqui também fala um pouco da química na agricultura. O solo, né, a solo agrícola tem uma profundidade de 20 a 40 centímetros e é constituído de uma mistura complexa, né, de matéria orgânica, de vegetais e humus, minerais provenientes aí das rochas, da desagregação das rochas, das areias grossas, finas. O humus ele é um produto da composição parcial dos restos vegetais e animais. É importante fonte de matéria orgânica para a nutrição vegetal. Beleza. Aqui também fala um pouco do primeiro fertilizante, né, que é utilizado no século 17, que ficou constatado como que ficou constatado os benefícios do uso do salitre, né, do nitrato de sódio e no nitrato de potássio também como um fertilizante. Aí na metade do século XIX, a agricultura científica identificou o desempenho dos nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio no desenvolvimento dos vegetais. E até hoje, né, é muito utilizado como fertilizantes o nitrogênio, fósforo e potássio, né, o NPK. Também é classificados aí os macronutrientes que as plantas necessitam, são que em maiores quantidades, né, para desenvolver, são o nitrogênio, fósforo e potássio, né, que é o NPK. E os secundários, que é o magnésio, cálcio e enxofre. Os micronutrientes para desenvolver plenamente ferro, manganês, cloro, cobre, boro, molibdênio, cobalto, níquel. Entretanto, é preciso muito cuidado na aplicação dos micronutrientes pelo fato de as plantas exigirem quantidades mínimas. Então, como vocês podem ver, então é muito importante. Você viu só como os elementos, a química, né, os elementos químicos que estão presentes aí na tabela periódica são muito importantes aí para o desenvolvimento da agricultura. Então, por isso é muito importante a gente estar estudando sempre a química. A química está presente no nosso cotidiano. Poluição por fertilizantes, aqui na outra página. Eles são usados em grandes quantidades para aumentar as colheitas. Os fertilizantes contêm principalmente alguns íons aí, nitrato, NO3, nitrito, NO2, fosfato monoácido, fosfato de ácido, e eles são muito solúveis, quer dizer, são muito solúveis em água, dissolvem em água, misturam em água. São arrastados pela irrigação e pelas chuvas para os lençóis subterrâneos e lagos. Então, ele é muito importante para a agricultura. Só que tem que tomar o cuidado, né, para que esse fertilizante ele não caia nos rios e nos lagos para ter uma consequência muito grave para os animais e as plantas. Então, quando esses íons alcançam as águas dos rios, dos lagos, o que acontece? Eles passam a nutrir a população de algas. Então, as algas gostam muito desses nutrientes aí, então eles acabam se reproduzindo muito rápido, né? E depois forma aquele tapete aquelas algas se proliferam muito rapidamente, e
E isso favorece também a multiplicação de algas microscópicas que formam um tapete, né, cobrindo a superfície da água, então impedindo que que o oxigênio chegue na água. E isso então traz uma outra consequência, uma diminuição do oxigênio da água do rio, do lago, e pode causar aí a mortandade dos peixes. Então isso é uma consequência, né, de um nutriente que causa enormes prejuízos aí na vida aquática dos peixes e plantas, né? Então das plantas aquáticas também. E outra aqui, ó, quando as algas morrem, elas produzem grande quantidade de compostos e que são decompostos por micro-organismos, então aeróbicos. O que acontece? As plantas, as algas, quando elas morrem, então fica aquela grande quantidade de matéria orgânica morta, né? Beleza, aí esses micro-organismos eles acabam se alimentando, né, digamos assim, se alimentando desses restos dessas algas, e como tem bastante alimento para eles ali, então vai se multiplicar muito rapidamente também na água. O que acontece? Eles são aeróbicos, então eles precisam de ar, de oxigênio, e eles acabam competindo com os peixes também, o que acaba diminuindo, reduzindo a quantidade de oxigênio da água. Todo esse processo aí, que provoca a morte das plantas aquáticas e de peixes, vai se agravando. Esse fenômeno é chamado de eutrofização, né? que é a pouca quantidade de oxigênio na água. E aqui fala um pouco da química na saúde também, que desde a antiguidade, né, o homem sempre procurou alívio para as dores, né, enfermidades. Muitos países aqui considerados, no entanto, muitos países em várias doenças consideradas antigas persistem, né, de forma endêmica e epidêmica, né, conforme até ocorre hoje, né, hoje a gente está numa grande epidemia aí desse vírus aí do corona. Aqui ele fala um pouco da febre amarela, né, causado aí pelo vírus, né, transmitido pelo mosquito. O ser humano começou a desenvolver aí vários medicamentos, né, como antiácidos, que até hoje, né, claro, faz parte aí dos medicamentos utilizados pelo ser humano, que combate aí a acidez, a azia. E esses medicamentos eles contêm o bicarbonato de sódio, o hidróxido de magnésio, né, capaz de neutralizar essa acidez, né. Analgésicos e antitérmicos, né. O grande analgésico aí fabricado pelo ser humano, desenvolvido, que é o AS, né, que é o ácido acetil salicílico, que ele alivia a dor e é antitérmico também, né, abaixar a febre. Aqui, como vocês podem ver, temos a estrutura, né, do ácido acetil salicílico, toda essa estrutura aqui. Aqui nós temos também o medicamento contra infecções, os medicamentos foram desenvolvidos aí pelo ser humano, tal como as sulfas, né, que combatem várias infecções, sulfadiazina, sulfanilamida, meio tem um trava-língua aqui. Também surgiu depois aí os antibióticos, né, para combater algumas bactérias, e aqui ele cita muito a penicilina, né, que combate aí a pneumonia, fungose, infecções urinárias, sífilis. Anestésicos também, né, são medicamentos que causam a perda da sensação de dor. Foi utilizado muito o óxido nitroso, o éter comum, né, já foi utilizado aí na época que era bem complicado, porque as pessoas acabavam até sofrendo com a dor, né, não tinham tanta eficácia assim, então estavam ainda em desenvolvimento, né, de substâncias capazes de amenizar essa dor, né, em algum ferimento, alguma cirurgia, enfim. Depois foi surgindo outros melhores, né, como clorofórmio, ciclopropano,
halonato. Então são várias substâncias aí que é muito importante aí para a saúde humana e animal também, né? Então é muito importante ter uma química também na saúde dos seres humanos. Olá turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alexandre de Química. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês para complementar o estudo de vocês, tá ok? Nós vamos começar a falar aí sobre o carbono e seus compostos, né? A palavra orgânica está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Vários produtos orgânicos, além de alimentos, e hoje em dia podemos encontrar até roupas produzidas por algodão orgânico. Aí no livro de vocês tem uma parte aqui, deixa eu colocar aqui, que fala aí a definição, né? A química orgânica é uma área da química que estuda os compostos de carbono. Então, nós vamos estudar muito o carbono, porque química orgânica estuda os carbonos, tá? Então, os compostos que têm carbono. Aí fala como os derivados de petróleo, ácidos orgânicos, açúcares, macromoléculas, entre outros. Então, nessa unidade serão iniciados estudos sobre matéria orgânica, abordando sua história, evolução, suas principais características. Trata-se basicamente do estudo dos compostos de um elemento bastante conhecido, né? O carbono, né? Então, o que a gente vai estudar aí na química orgânica são os carbonos. Aí na página 10, que começa a falar sobre carbono e as cadeias carbônicas, né? Tem a imagem aí da plantação de algodão. Usualmente o termo orgânico vem sido utilizado aí para designar sistemas sustentáveis, né, de agricultura que não permite o uso de produtos químicos sintéticos. Esses produtos químicos aqui muitas vezes as pessoas falam que são produtos sintéticos mesmo, que não é orgânico, né? E então aí ele fala que muitas vezes algumas plantações ou alguns produtos aí estão utilizando esse termo aí de orgânico, né, para todo mundo pensar que é algo mais saudável, digamos assim, tá? Que não tem esses produtos químicos utilizados nas plantações, né? Que são prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente. Entretanto, a química orgânica estuda os compostos que contêm átomos de carbono, né? A química orgânica, como a gente viu agora ali na página anterior, a química orgânica estuda os compostos de carbono. Então, logo para os químicos, todo o algodão é orgânico, pois assim como as outras fibras vegetais, o algodão consiste em 90% de celulose, que é um polímero da glicose. Então, é o seguinte, falar que um produto ele é orgânico, mas ele é orgânico mesmo, porque ele é constituído de carbono. Então, eles estão pegando muito esse termo, tá, orgânico, assim, por exemplo, produtos orgânicos, né? Beleza. Só que, mesmo aqueles produtos que são utilizados nas lavouras, que são produzidos nas lavouras, que são utilizados agrotóxicos, eles também são orgânicos, porque eles são constituídos de carbono. Então, eles estão pegando esse termo aí, mas o termo não está correto, tá? Então, para a química, esse termo ele está sendo utilizado de maneira incorreta, tá? Porque tudo, né, tem carbono, né? Os alimentos, todos eles são carbono, independente se tem agrotóxico ou não, tá ok? E aí fala um pouco, né, que o algodão, né, tem carbono, assim como todos os alimentos, né? O carbono está presente nos alimentos, nos combustíveis, medicamentos, plásticos e diversos outros materiais, né? Olha só, mais de 95% das substâncias conhecidas contém carbono. Então, olha só a quantidade de produtos, de substâncias, de produtos, enfim, de coisas aí que a gente vê são constituídos de carbono. Então, para onde a gente olhar, tem carbono, porque 95% das substâncias contém o carbono. Então, vamos lá continuar aí na página 11, introdução à química orgânica, né? O termo orgânico foi iniciado aí, associado a substâncias de origem de animais, né, de organismos de animais e vegetais.
ou vegetais, né? Com exceção da água, que constitui aproximadamente 70% dos organismos, a quase totalidade desses demais compostos estão associados ao carbono. Então quer dizer que todos nós, seres vivos, e as plantas, seres vivos em geral, então são constituídos aí de 70% de água, e os outros 30% é tudo de composto orgânico. Então nós somos constituídos de compostos orgânicos, as plantas, os animais, os insetos, certo? A química orgânica é entendida hoje como uma parte da química que estuda os compostos orgânicos, que estuda os compostos de carbono, né? Beleza, estuda os compostos de carbono. Só que é muito importante a gente saber que nem tudo que tem carbono é orgânico, tá? Nem tudo que tem carbono é uma substância orgânica. Vamos ver aqui algumas substâncias que têm carbono, mas elas são consideradas inorgânicas, tá ok? Olha só aqui, ó. Nós temos lá algumas substâncias aí. O carbonato de cálcio, né? Presente no mármore. Você pode perceber ali, ele tem o carbono. Mas ele é um mineral, né? Então está presente no mármore. Ele não é orgânico. Não é um composto de carbono. Não faz parte da química orgânica, tá ok? Dióxido de carbono também contém carbono, também não faz parte da química orgânica. O hidrogenocarbonato de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio, né, usado como antiácido e fermento químico, ele também não é um produto orgânico, tá? Ele não faz parte dos compostos orgânicos, beleza? Aí logo abaixo nós tem a teoria da força vital, né? Lá por século XVIII, Antoine Laurent Lavoisier, ele descobriu que muitos compostos encontrados nos seres vivos tinham em comum o fato de serem constituídos de carbono. Beleza, né? Ele estava certo disso. O Jacob Berzelius, famoso químico sueco, foi o primeiro a estabelecer uma separação referente à química orgânica. Berzelius foi responsável por difundir no meio científico a teoria do vitalismo. Olha só, essa teoria aí, segundo ele, que os produtos, o carbono, ele só poderia ser originado, você só poderia extrair esses produtos, esses compostos orgânicos de outros seres vivos que também tinham compostos orgânicos. Então, se você tem eu tenho uma substância orgânica, eu só poderia extrair dela de outro composto orgânico. Então, aí, Berzelius foi o responsável por difundir no meio científico a teoria do vitalismo. Segundo ele, os processos nos quais a vida é desencadeada surgiram a partir dos materiais que estão presentes nos seres vivos e de um conteúdo não material que não poderia ser criado pelo ser humano. Esse conteúdo não material foi chamado de força vital. Então, não era o homem não poderia construir, não poderia inventar esse conteúdo. Então era algo vital, então fora do alcance do homem, tá? A teoria força vital foi um empecilho para o desenvolvimento da química orgânica, pois acreditava que somente a partir de organismos vivos seria possível extrair substâncias orgânicas. Por isso que ele falou que só a partir dos organismos vivos que poderiam extrair as substâncias orgânicas. Logo abaixo aqui a gente vai verificar que ele estava errado, tá? Desenvolvimento da química orgânica, né? Friedrich Wöhler, né, que trabalhava com Berzelius, sintetizou de forma acidental um composto orgânico chamado ureia, que é hoje comumente encontrado na urina, né, e no sangue. E o que ele fez aqui? Ele pegou o cianato de amônio, que tem até a reação química ali embaixo, né? Cianato de amônio. Ele aqueceu o cianato de amônio, só para começar aqui, ele é uma substância inorgânica, ele não é um composto orgânico, apesar de ter o carbono ali no meio, ele é considerado uma substância inorgânica. O que ele fez? Ele pegou esse cianato de amônio, aqueceu e originou a ureia, que é um composto orgânico. Isso foi uma revolução muito grande, uma descoberta muito grande aí na parte da química orgânica, né? Então ele obteve esse material, esse outro composto aí, a partir de um composto
inorgânico. Então ele conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Muito interessante isso aí. Então a partir daí que a química orgânica começou a evoluir e desenvolver novos estudos aí. Então continuando aqui na química orgânica, né, aí na página 12, a química orgânica hoje é entendida como uma área da química que estuda a maior parte dos compostos orgânicos, apesar de muitos deles não estarem associados a organismos vegetais. Nós temos aí análise e síntese. O que é análise e síntese? A análise, né, consiste em isolar e identificar os compostos que estão presentes em um determinado material. Então, por exemplo, lá você pega e extrai uma essência de uma planta, aí você vai analisar essa essência, né, pressupõe a separação das substâncias, separa as substâncias que estão nessa essência, para verificar, né, quais são essas substâncias. E também identificar cada uma delas. Tá? E feita essa identificação aí pela análise química, né, são depois realizadas também a análise quantitativa, tá? Que geralmente aí vai calcular, vai verificar qual é o teor da mistura aí, componente. Na síntese, né, produz em um laboratório materiais com características idênticas muito parecidas com os dos compostos naturais. Então síntese é produção, vai produzir muitas substâncias aí iguais ou iguais às naturais, ou até mesmo outros que nunca existiram, né, outras substâncias, outros materiais que não tem na natureza para outras finalidades, enfim. Tá? Então nós temos aí medicamentos, né, borracha sintética, ácido acetil salicílico, que é um antitérmico, analgésico, enfim, tem diversos outros produtos aí, diversas centenas de produtos, de milhões de produtos aí que são produzidos aí pelo homem. Vamos continuar aqui na página 13, o carbono e as ligações covalentes, né? O carbono, ele é um elemento presente em todas as moléculas orgânicas, beleza, como a gente está estudando aí. O carbono, ele é tetravalente, né? Frederic Auguste Kekulé, ele, baseando nos seus estudos, ele propôs e confirmou a tetravalência do carbono. O que é essa tetravalência? Como vocês podem ver, aí tem no livro de vocês, tetravalência quer dizer que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, porque são duas camadas que o carbono tem, conforme vocês estão vendo aí. Duas camadas de elétrons. A última camada ele tem 4 elétrons, então quer dizer que ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações com outros 4 átomos, tá? Ou não precisa ser 4 átomos, mas ele precisa fazer 4 elétrons. Ele faz no 4 elétrons, 4 ligações, perdão, com outros átomos, tá? Que a gente vai ver aqui depois. O fato de o carbono possuir 4 elétrons na última camada confere ele formar um total de 4 ligações, né, conforme a gente viu aí. As ligações que o carbono forma com os outros ametais são ligações covalentes, tá? Essa aqui é matéria lá do primeiro ano, então o carbono lá na tabela periódica, conforme vocês podem ver aqui na tabela periódica, aqui o carbono ele está na família 4A. 4A, nessa coluna aqui 4A. Então quer dizer que todos os elementos aqui da 4A ele tem 4 elétrons na última camada, certo? Então tá, por isso que é muito importante vocês terem também a tabela periódica, para vocês sempre nas aulas de química terem a tabela periódica para poder fazer a consulta, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, e conforme eu estava falando para vocês, as ligações que o carbono forma com outros ametais são ligações covalentes, né? Vamos voltar aqui, essa parte em amarelo aqui, todos esses elementos que estão em amarelo, eles são ametais. Então, o carbono que se liga a algum desses aqui, tá? São ligações covalentes. Então, porque eles são todos ametais, então são ligações covalentes. Vamos voltar aqui. Então o carbono ele forma 4 ligações simples, eles podem fazer 4 ligações simples. Bom, vamos observar aqui, deixa eu ver aqui.
passar aqui. Ó, ali embaixo, no livro de vocês podem ver, né, que tem o carbono ele fazendo 4 ligações simples, né, e essas 4 ligações com outros 4 elementos, 4 átomos, tá? Aqui nós temos ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla. Ele tem que ter 4 ligações, né, 4 tracinhos desse aqui. Aqui temos 2 ligações simples e uma ligação dupla. Aqui nós temos 2 ligações duplas, tá? Uma para cá, um elemento aqui, outro aqui. E ligações simples e tripla, uma simples e uma tripla. Ó, vamos ver aqui os exemplos aqui, ó. Forma estrutural da ureia, ó. Tem o carbono, ele tem uma ligação simples aqui com nitrogênio, outro com nitrogênio simples e uma dupla aqui com oxigênio, beleza? 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, né, do etanol, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações simples, ó. Esse carbono aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 ligações simples, certo? Então, esse é o tipo de ligação. Isso é muito importante para a gente saber, porque a gente vai utilizar muito aí nas aulas de química orgânica, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui na página 14, modelo de Lewis, né? Gilberto Newton Lewis era um químico, né, estadunidense, que publicou o artigo O Átomo e a Molécula. E o que ele fez? Ele representou a estrutura eletrônica dos átomos feita por Lewis. A representação da estrutura eletrônica dos átomos feita por Lewis para moléculas orgânicas consiste em escrever todos os elétrons da camada de valência para cada átomo de maneira explícita. Então o que acontece? Ele pegou, deixa eu pegar aqui, ó, ponteiro. Ó, tem um carbono, né? E o que acontece? É uma forma bem didática, né? Você vai colocar os elétrons da camada de valência em volta do carbono. É uma forma bem didática, né? Igual ele tem aqui, ó, representação de Lewis, tá? E estrutural. Estrutural é como forma de tracinho, tá? Que vocês viram ali, ó, o carbono ele forma 4 ligações, 1, 2, 3, 4 ligações, né? Então, no caso aqui com hidrogênio. E aqui, ó, esse é a mesma coisa, tá? A mesma estrutura aqui. O carbono ele forma 4 ligações. No caso, ele só desenhou os elétrons da camada de valência, conforme ele está falando ali no texto, né? Tá. Opa. Deixa eu aqui tentar desenhar. Opa. E aqui o hidrogênio aqui, ó. Tá. Então ele colocou os 4 elétrons do carbono aqui na camada de valência, não só do carbono, mas do hidrogênio também, tá? E fez essa representação aqui assim, tá? Então o que é? A fórmula eletrônica de Lewis, o que é? É só você colocar os elétrons, tá? Então, uns pinguinhos, tá? Uns pinguinhos, um xizinho, pinguinho, né, que ele coloca aqui, representando os elétrons da camada de valência, certo? Como vocês podem até ver aqui, ó, nesse quadrado aqui, nessa tabela, tá? Que representa a fórmula de Lewis, tá, ok? Continuando aqui, né, o carbono tem facilidade em formar cadeias, né? A peculiaridade do carbono ele reside na facilidade que seus átomos têm para se unir e formar cadeias de variados tamanhos e formas. Olha só como vocês podem ver aqui. Tem uma cadeia carbônica aqui, ó, forma fechada, né? O quadro a seguir mostra alguns exemplos de cadeias carbônicas, cadeias abertas, ó, uma cadeia reta, cadeia normal aqui, ó, né? Outra cadeia ramificada, ó, tem como se fosse uma linha principal aqui, né? E outra ramificação aqui de carbonos. Aqui uma cadeia fechada, né? Cadeia cíclica, também chamada de cadeias aromáticas, que a gente vai ver depois aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui na página 15. Formas de representação de uma molécula orgânica. Beleza, né? Então as moléculas orgânicas elas podem ser representadas de várias formas, né? Vamos considerar 2 exemplos, o propano e o propeno. As formas mais comuns de representação dessas moléculas são mostradas a seguir. Ó, nós temos aí estrutura tridimensional, tá? Representa-se a estrutura tridimensional das ligações simples dos átomos da molécula na forma tetaédrica, e as ligações duplas são representadas no plano. Ó, como vocês podem ver,
Nesse propano aqui, as ligações simples, elas estão no plano, tá? Pensa que esse carbono ele está no plano do caderno, do livro, está no plano, no mesmo plano da folha. Esses tracinhos simples aqui, que são as ligações simples, eles estão no mesmo plano. Tá? Agora é alguma visão tridimensional. A gente estava vendo um pouco o plano, né? Agora é tridimensional. Essa parte aqui, a estrutura é tridimensional. O tracinho que está parece um triângulo, né? Esse tracinho mais forte, mais escuro, ele está voltado para frente. Então é uma ligação para frente, é como se fosse na sua direção, tá? Ele está furando o papel para frente. E o tracinho, o tracejado, né? Quer dizer que ele está para trás, ele está para trás do plano do papel, tá? Então por isso que é uma visão tridimensional, tá? Uma estrutura tridimensional. As ligações simples estão no mesmo plano. O mais escurinho aqui, a ligação vem para frente do papel, tá? E a ligação tracejada vai por fundo do papel, tá? Para o fundo do papel, atrás do papel, certo? Então nós temos aí, ó, o propeno também, tá? É a mesma coisa, tem as suas ligações simples e duplas que estão no mesmo plano do papel, né? Então, plano aqui do papel, essa parte escurinha, essa ligação mais escura aqui, para frente do papel e esse tracejado para trás do papel. Tá? Ligações planares, planas, então já as ligações planas é 2D, como se fosse um 2D, não tem tridimensional, tá? Todas as ligações da molécula são mostradas no plano. Os átomos de hidrogênio podem ser apresentados de maneira explícita ou deixados ocultos, tá? Aqui, ó, aparece todas as ligações com hidrogênio, né? Ou pode ser ocultos, igual ele está falando aqui, ó, ocultos. Não aparece o hidrogênio. Aqui também, ó, as ligações que são os hidrogênios são ocultos. Aqui aparecem os hidrogênios. Aqui as ligações ocultas, ele omite as ligações. Então ele fica só com os átomos, tá? CH3, CH2 e CH3, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó. CH3, CH2, CH3. Claro que aqui tá faltando hidrogênio, né? Então aqui fica omitido todas as ligações, fica uma forma bem compacta. Aqui também o propeno, ó, CH2, CH, CH3, ó, propeno, né? Tô faltando aqui CH3. Tá certo aqui, né? Ó, CH2, CH e CH3. Perfeito, isso mesmo. Ligações semi-explícitas, quer dizer, parcialmente condensado também é chamado, então são omitidas as ligações com hidrogênio, né? Ó, CH2, aí aparece só a ligação entre os carbonos, ó, só entre os carbonos, as ligações de carbono e hidrogênio são omitidas, ó, CH2, a duplinha aqui e CH3. Tem também a outra forma de representar, são os átomos ocultos, não aparecem os átomos. Também chamado de fórmula de linha também, ou fórmula de bastão. Ó, o propano, todos esses aqui são propano, ó. Cada ponto da linha é um carbono, ó. Aqui na ponta é um carbono, aqui nessa ponta é um carbono e aqui é um carbono. E não aparecem os hidrogênios aqui, tá? Não aparecem os hidrogênios. Então você tem que saber que não aparecendo os hidrogênios aqui, você sabe que eles estão aqui. Então você tem que completá-los. Aqui nós temos um carbono, uma ligação dupla, carbono e o carbono. Os hidrogênios não aparecem também, tá? Forma molecular indica o número de átomos de cada elemento presente na molécula. Ó, CH2, CH8, CH3, H6. Então só a quantidade mesmo de átomos, ok? Vamos continuar aqui na página 16, né, a geometria das moléculas orgânicas de acordo com o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência.
Nós temos aí a geometria das moléculas orgânicas e, consequentemente, a representação tridimensional pode ser prevista por meio dos elétrons de valência. Esses elétrons de valência são os elétrons que ficam na última camada. Os pares de elétrons da camada de valência de um átomo em uma molécula tendem a se distanciar o máximo possível um dos outros devido à sua força de repulsão. Então nós temos aqui esse exemplo aqui que está aqui do lado, né? Então nós temos um carbono, aí tem uma dupla aqui, um oxigênio, né? E temos 4 elétrons aqui do oxigênio. Eu só peguei esse exemplo que está aqui, tá? Essa parte. Esses elétrons aqui, eles estão repelindo, tá? Esses pares de elétrons aqui, ó, tá? Esses da dupla ligação, porque como eles têm a mesma carga, e aqui eles estão muito próximos, né? Essas cargas negativas aqui, os elétrons, então acaba aqui forçando eles, né, para mais longe. Então ficando esses dois aqui e esses dois aqui para baixo, tá? Então acaba repelindo, certo? Naquele lado meio do eteno, né, nós temos aqui uma ligação dupla aqui, tá? E cadê a borracha? Esqueci aqui. Tá, vamos fazer aqui. Então nós temos aqui um elétron aqui, o outro elétron. Temos aqui o carbono, tá? E nós temos aqui um elétron, outro elétron, tá? E outro elétron aqui, outro elétron, mais o hidrogênio, mais outro hidrogênio, tá? O elétron de hidrogênio aqui, o elétron de hidrogênio aqui, tá? Então essa dupla aqui, essa dupla ligação, como aqui tem, eles estão bem próximos, então eles acabam que repelindo o elétron, esses outros elétrons aqui do carbono. Por isso que fica com essa forma aqui, mais linear, tá? Essa forma mais linear. Na verdade é trigonal plana, certo? A primeira que eu mostrei para vocês aqui, ela forma uma forma trigonal plana, tá? E essa última aqui do metano, ela forma uma ligação tetraédrica, tá? Tetraédrica, certo? Então vamos continuar aí, pessoal. Ligações de carbono com átomos de outros elementos químicos, na página 17, tá? O número de ligações que o carbono faz são sempre 4 ligações, né? São sempre 4 ligações. O nitrogênio, na maior parte das vezes, forma 3 ligações, o oxigênio 2, o hidrogênio 1 apenas, o cloro e outros hidrogênios também só 1. Nós vamos ver aqui, ó, nessa tabela, aqui, ó, nessa tabela fala aqui o número de ligações que pode ocorrer com os elementos, né? O hidrogênio, ele tem um número de elétrons na última camada 1, então o número de ligações covalentes 1. Então tá aqui, ó, uma ligação só. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, então ele faz 4 ligações, né? Beleza, 4 ligações. Quem já viu aqui, ó, carbono, 4 ligações simples. Pode ser também 2 ligações simples e uma dupla. Pode ser 2 duplas ou pode ser uma simples e uma tripla. Tem que ter 4 ligações, tá? Os 4 elétrons têm que fazer ligações. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, então ligações possíveis são no máximo 3. Ó. Nitrogênio, 3 ligações simples, ou uma simples e uma tripla. Nitrogênio, ou uma tripla. Aqui nós temos também o elemento enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, então são duas ligações covalentes possíveis, tá? 2 simples ou uma dupla. Oxigênio, são 6 elétrons na última camada, 2 ligações possíveis, 2 ligações covalentes possíveis, 2 simples, né? Ou uma dupla. Halogênio, são 7 ligações
7 elétrons na última camada, então são o número de ligações covalentes possíveis, são uma, né, como vocês podem ver aqui. Tá? Isso tudo são os átomos de nitrogênio, enxofre, oxigênio e os halogênios e hidrogênios são átomos que sempre estão ligados ao carbono. Vamos continuar aqui. Então vamos continuar aqui, carbono e cadeias carbônicas, né? Classificação do átomo de carbono. Ó, os átomos de carbono são classificados de acordo com o número de átomos de carbono com quem estão ligados. Vamos ver aqui, ó, átomo de carbono primário. É aquele carbono que ele está ligado a apenas um carbono. Ó, esse carbono aqui, ele é primário porque ele está ligado a apenas um carbono. Esse carbono também é primário porque ele está ligado a apenas um carbono. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Vamos ver aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é secundário porque ele está ligado a um carbono, 2 carbonos, tá? Esse é primário e esse aqui da ponta também é primário. Esse carbono aqui, ele é terciário, esse carbono aqui do meio, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. E esse aqui é um carbono quaternário porque ele está ligado a 4 carbonos, esse aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Esse carbono do meio aqui. Os restantes aqui em volta são carbonos primários, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui na página 19, né? Classificação das cadeias carbônicas, né? As cadeias abertas ou acíclicas, né? Elas não apresentam nenhum tipo de ciclo. Elas não são fechadas, elas são abertas. O ciclo vocês vão ver daqui a pouco como é que é um ciclo, tá? Aqui então elas são cadeias abertas, ó, cadeias de carbônicas abertas. As cadeias abertas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios, a disposição dos átomos na cadeia. Elas podem ser normais assim quando não tem uma ramificação. Como vocês podem ver aqui, essa cadeia normal aqui, CH3, CH2, CH, CH2, ó, ela é linear, né? Ela é linear. E essa aqui, ó, CH3, CH2 também é linear, tá? Cadeias ramificadas, ó, apresentam mais de 2 extremidades na cadeia. Então, ó, aqui é uma cadeia ramificada, porque nós temos um carbono, um carbono, um carbono e uma ramificação aqui no meio, tá? Essa aqui também é uma cadeia ramificada. Ó. Você tem que, primeiramente, contar a sequência de átomos, a maior sequência de átomos de carbono possíveis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tanto faz. Eu vou considerar essa aqui eu vou considerar essa linha aqui, tá? Porque ela tem a maior, mas a mesma quantidade. Porém, se eu contasse aqui, daria na mesma, tá? De cima para baixo. Então, essa aqui é a maior sequência de átomos e essas aqui são as ramificações, tá? Aqui também é uma cadeia carbônica, tá? E a ramificação aqui, certo? Tipo de ligação entre os átomos de carbono. Nas cadeias abertas existem átomos de carbono unidos por ligações simples ou duplas. Aqui são ligações simples, ó, que é um tracinho só, a ligação simples. Aqui está omitido as ligações, né? Quando há uma ou mais ligações duplas, a cadeia carbônica é insaturada. Então, quando é insaturada, ela é dupla. Saturada, simples, tá? Saturada, lembra de S de simples? Insaturada, dupla. Aqui, ó, mais uma cadeia carbônica, só que agora em forma de linha, né? Lembra? E aqui também aqui dois átomos de carbono, essa estrutura aqui, uma ligação tripla.